Para mudar de assunto e falar sobre o Cruzeiro, contei para vocês pela manhã que Alexandre Matos descartou a demissão de Fernando Seabra, apesar da sequência ruim. São 6 partidas com apenas uma vitória, outros 2 empates e 3 derrotas. Mas o pessoal da agência RTI Esportes afirma que já existem alguns nomes sendo analisados pelo departamento de futebol do Cruzeiro para o lugar do Seabra em caso de demissão. São eles: Eduardo Cudê, Jorge Sampaoli, De Michelis e Maurício Pellegrino, todos argentinos. Correria por fora o Pedro Caixinha, técnico português que trabalha no Red Bull Bragantino, mas corre risco de demissão diante da péssima fase da equipe de Bragança Paulista. Confesso para vocês que me surpreendi com os nomes. Imaginava que se demitisse o Seabra, o Cruzeiro fosse buscar alguém mais conhecido do torcedor como o Cuca. Mas sigo afirmando que não há confirmação de dirigentes do Cruzeiro em relação à demissão do Seabra. Também não sei se admitiriam, né, que ele está na corda bamba. Que ele está pressionado, isso não há dúvida. É o único representante do departamento de futebol que não havia sido contratado pelo Pedrinho BH. Todos os demais que trabalhavam na época do Ronaldo já foram dispensados. Executivo de futebol, gerente, entre outros. Só sobrou o técnico e sua comissão. O fato dele não ter conseguido resultados vai colocando o Seabra na berlinda. E um próximo tropeço pode acabar sendo determinante para a queda do treinador. Desses nomes que eu citei, qual você gostaria mais? Confesso que fiquei curioso para ver como é que o Sampaoli se sairia nesse Cruzeiro, de enorme capacidade de investimento e de reforços importantes. Enquanto o treinador da categoria de base insiste em colocar os medalhão ruins de bola, olha aí o que a categoria de base do Cruzeiro tá fazendo. Tá voando baixo. Campeão do Sub-20, classificado aí pra semifinal, finalista da Copinha. Eu não sei não, viu? Se não demonstrar um bom resultado, vitórias nas próximas partidas, principalmente contra o Inter e contra o Atlético Goianiense, eu acho que o Seabra vai caçar o serviço. Pelo menos é a minha opinião. Deixa aqui de vocês, curtindo o vídeo, compartilhando, se inscrevendo aqui no canal. Vamos lá? A Betfair, parceira do Cruzeiro e do CDD, te dá um bônus de boas-vindas de até R$600, além de aposta grátis no final de semana e várias super cotações. Se for para apostar, aposte na empresa que coloca dinheiro no Cruzeiro. Clique agora no link do comentário fixado e faça já sua aposta. Porque a gente vai escutar o técnico Celeste falando sobre um detalhe que tem repercutido nas redes sociais. O Cruzeiro, talvez na melhor fase na temporada, vinha utilizando o Matheus Pereira como falso 9. E agora, desde que chegou o Caio Jorge, o Dineno está recuperado, vem utilizando mais a figura do centroavante, uma referência no ataque, o Gão. A gente vai ouvir então o Seabra falando justamente sobre a utilização de um centroavante. Aí você comenta sobre esse assunto. Olha, eu acho que é importante a gente considerar a possibilidade de usar um centroavante para ter uma referência, principalmente quando a gente está jogando fora de casa e está sendo pressionado. Se você lembrar o jogo contra o Palmeiras, no primeiro tempo nós sofremos por não ter uma referência, né? Tivemos que colocar um centroavante no intervalo e isso nos permitiu quebrar um pouco mais de pressão. Temos tido uma produção ofensiva abaixo do que nós pretendemos ter de forma geral. O centroavante nos ajuda a ter uma presença diária mais importante, os movimentos de ataque à área. Estava observando um jogo entre Cruzeiro e Boca, e aí um determinado momento, onde o Matheus Pereira foi mais produtivo, foi quando ele recuou um pouco e encaixou, quando estava o Matheus Henrique mais recuado e acho que o Alisson já tinha sido substituído, talvez, se eu não me engano. Mas, enfim, se eu estou confundindo os jogadores, vocês me desculpem. Mas o que eu quero colocar aqui em destaque era que o Matheus Pereira recuou um pouco mais. E mesmo fazendo essa função de falso 9, o Matheus Pereira ele voltava um pouco antes da linha do meio-campo, naquele setor onde começa a transição e a criação de jogada. E a gente não tinha uma referência específica dentro do campo, mesmo tendo o Rafa Silva, como seria aquele centroavante, mas mais funcionando como um segundo atacante. Então era o Arthur Gomes e o Rafa Silva, com o Barrial, às vezes, funcionando ali, encaixando no meio-campo para ajudar a desafogar o Matheus Pereira, e o Matheus Pereira fazendo e flutuando mais nessa parte do meio-campo aqui, recuando, encaixando entre os volantes
e trabalhando mais nessa função aqui de criação do meio-campo. Ele não era especificamente aquele falso 9 que ficava muito dentro da área e que só trabalhava naquele setor de ataque. Talvez seja esse o problema. O meio-campo se congestiona, marca-se muito o Matheus Pereira e some o jogo do Cruzeiro. Gão, você tem problema, de repente, você ser dependente de um jogador? Não, problema nenhum de ser dependente de um jogador. Até porque se você tiver um jogador que vai resolver toda a sua vida, como foi aquele Alex 2003, e que fique claro que eu não estou comparando o Matheus Pereira com o Alex, porque não há comparação em relação a isso, evidentemente que você vai ter, de repente, seu time funcionando em função do jogador, mas trabalhando bem para que isso aconteça. Então o que a gente tem que fazer é o seguinte, é encontrar o melhor mecanismo para que o Matheus Pereira possa encontrar o seu bom futebol. Apenas para deixar claro, Lauro, eu não estou pedindo em momento nenhum a cabeça do Fernando Seabra aqui, mas acho que ele deve ser duramente cobrado, assim como os jogadores. Porque não é só queda de rendimento em campo, não. É também o pensamento do treinador junto com aquilo que os jogadores rendem em campo. Então vamos pensar nisso. O sucesso do Seabra é o sucesso do Cruzeiro. Então eu não estou torcendo contra o Seabra, eu estou torcendo para que ele encontre o melhor mecanismo para o Cruzeiro voltar ao seu bom futebol. Porque foi com ele que o Cruzeiro fez aquela campanha vitoriosa do primeiro turno agora, mantendo inclusive 100% de aproveitamento dentro de casa. Valeu, Gão aí. E antes da gente continuar com o vídeo, confere aqui sua inscrição no CDD. Mais de 60% do pessoal que assiste o canal ainda não é inscrito. Se for o seu caso, se inscreva para não perder vídeos assim como esse. Colar também as definições que envolvem os confrontos de Cruzeiro e Libertad, Gão. 19 de setembro, ida lá no Paraguai, né, em Assunção. Defensores del Chaco. Exatamente, tradicional Defensores del A Chaco. torcida A última vez enche- que estive lá foi no jogo do América, o Toledinho estava lá também. A torcida o América deles não enche passou muito contra o Guarani. Defensores, não. E dia 26 a volta. Que você conversou com o guarda sobre o Bafo. Lá mesmo. E aí, Gão? E a volta, quinta-feira, no Mineirão, né? E eu acho que o Rodrigo da Comembol vai ter que falar comigo para eu ir lá sentar de novo, filho. Porque o último jogo, eu vou falar uma coisa para vocês, é uma sensação diferente quando você vê o jogo da beirada do campo ali, porque você percebe a velocidade do jogo, você entende melhor como é que é a comunicação entre os jogadores, você dá uma observada, porque às vezes você tá lá de cima lá do campo, você vê o jogo numa velocidade, de perto de campo você vê com uma outra velocidade, uma outra perspectiva. Esse Cruzeiro e Libertad, eu tenho grandes expectativas em relação a esse jogo, principalmente porque, aí eu tenho que falar, o Cruzeiro, ele tem que chamar a responsabilidade do favoritismo para esse jogo. Não é uma falta de respeito com o Libertad, não. É o Cruzeiro entender a representatividade dele na América do Sul e o peso que foi passar pelo Boca Juniors, que é outro gigante da América do Sul também. Então o Cruzeiro tem que se impor sobre esse jogo para a gente poder passar com uma certa tranquilidade pelo Libertad. Com muito respeito, que isso fique claro. O nosso desempenho coletivo e individual foi muito abaixo. Seabra, para melhorar tem mesmo que reconhecer que desse jeito aí não tá dando certo. O time sequer oferece perigo aos adversários, por isso no Brasileiro as coisas andam de mal a pior. São 4 jogos seguidos sem vencer na Série A. 1 mês sem sair como um vencedor no torneio. A última vitória foi contra o Botafogo por 3-0 no dia 27 de julho. De lá pra cá foram 2 derrotas e 2 empates. Eu acho que o crucial é o nosso desempenho em relação à competitividade e desempenho técnico, tático individual. Estamos jogando com equipes que estão tendo muito tempo além do nosso para jogar a mesma partida. Então o Vitória jogou sábado contra o Bahia e 9 dias depois enfrentou a gente na segunda-feira, certo? O Inter jogou o último jogo no sábado passado e jogou 8 dias depois. E nós estamos jogando jogos no meio da semana, com tudo que um jogo de meio de semana exige. O que alivia um pouco toda essa pressão é que o time eliminou o Boca Juniors e está classificado para as quartas de final da Copa Sul-Americana. A missão agora é manter a boa fase do torneio internacional no Brasileiro, já que o time é o 7º colocado e está fora do grupo que vai à Libertadores do ano que vem. A gente sempre fala para os jogadores e trabalha os jogos para jogar fora de casa igual dentro de casa. Então nós temos procurado, em função daquilo que os jogadores têm apresentado ao longo do tempo, fazer essa gestão de oportunidade, claro, diante do mérito. E isso também é um processo fluxo, é um processo dinâmico, tá certo? E vamos continuar agindo dessa forma, avaliando as entradas e fazendo os ajustes que precisamos fazer.
Encostar nessa galera aqui, né? Hugão, desafio pra você comentar em 30 segundos. É fácil. Eu entendo queda de rendimento e até mesmo queda de rendimento individual também. Mas também se abre. As mesmas peças que a gente sabe que não vão resolver sendo escolhidas, vai ficar difícil. Você tem o Japa, que foi bem ano passado. Você tem o Dorival, você trabalhou com esses meninos na base. Tem o Joseph, que tá indo bem no Brasileiro Sub-20. Mas não, você escolhe Ramiro, respeita o Lucas Silva. Ainda assim, o Lucas Silva não é a solução dos problemas, principalmente no setor do meio campo do Cruzeiro. Não dá. Se for só essas 4 opções, e se o Fernando Seabra também sair do Cruzeiro? Tem Michelis, ex-River Plate, tá aí o Maurício Pellegrino também, Sampaoli e o Kudê, que ambos treinaram o nosso rival Atlético, mas também não tiveram grande sucesso, né? Já que vocês deixem aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês, embaixo nos comentários, curtindo o vídeo, compartilhando, se inscrevendo aqui no canal. Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Eu tenho um passo a passo onde eu ensino você a fazer isso, que é o YouTube sem aparecer. Eu vou te dar muito conteúdo que você vai anotar, que você vai aplicar e vai ter resultado garantido. Deixei aqui embaixo o link, não deixa de clicar porque eu tenho certeza que vai expandir teu universo dentro do YouTube.